Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Todo mundo vivo? Tudo certo? Firmeza total. É isso aí. Uma alegria muito grande a gente estar aí de novo, né? E hoje é um dia muito especial, né? Que é a ceia, né? Então, galera, sempre lembrando que a ceia é no segundo domingo de cada mês, tá? Então, coloca aí na sua agenda para você se lembrar. E sempre a gente promove o lanche ali no final, colaborativo, onde cada um traz um pouco. Então, se você puder, mês que vem traga, para que a gente possa ter um momento aí depois do culto. E antes a gente faz a nossa ceia tradicional, que é o pãozinho e o suquinho de uva. Beleza? Então hoje, galera, para falar sobre um pouco de ceia, né, a gente precisa compreender algumas coisas. Nós precisamos entender qual o verdadeiro significado da gente comer desse pão, da gente beber desse suco de uva. Porque muitas vezes a gente faz isso no automático, né? A gente se cansa de ter que fazer isso todos os meses e a gente vai levando isso como algo natural, como algo comum. E, meu irmão, vou falar para você, para a gente poder comer desse pão e beber desse suco aqui, foi pago um alto preço. Que Jesus morreu na cruz por nós, para nos dar vida, para nos dar um novo sentido, um novo propósito, um destino. Para que a gente pudesse estar reunido aqui hoje, foi preciso que Ele morresse, foi preciso que Ele ressuscitasse e nos desse uma nova vida. E aí, assim como na nossa vida espiritual, vamos falar assim, a gente vai levando as coisas de maneira bem automática, como vir na igreja, como participar de um pequeno grupo, como fazer as atividades que a gente promove muitas vezes. E nós precisamos entender os fundamentos. Nós precisamos entender o porquê que a gente faz as coisas. E falar de ceia é falar a respeito da família. Porque esse é o momento que a gente está reunido em família. Todos os domingos a gente se reúne em família. Para celebrar, para adorar, para aprender mais de Deus. E a família da fé é essa que nós estamos inseridos. Às vezes você tem a sua família de sangue, a sua família biológica, mas, através do sacrifício de Cristo na cruz, agora nós fomos feitos família de Deus. Agora nós temos esse privilégio, gente, de fazer parte da família de Deus. E isso é algo tão grande, tão mágico, que, às vezes, se nós tivéssemos a noção espiritual do que isso representa, nós daríamos o devido valor. Nós nos esforçaríamos mais em participar da comunhão, nós nos esforçaríamos mais em participar dos momentos de oração, de pequeno grupo, de comunhão, porque esses momentos fazem com que a gente lembre o nosso coração aquilo que traz esperança. Então, lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, Paulo fala que nós éramos forasteiros, que nós éramos estrangeiros, mas que agora Cristo nos fez membros da família de Deus. E isso é um privilégio, meu irmão. Isso é um privilégio. Nós conhecemos a Deus, nós podemos conhecer a Deus através da criação. Através das coisas que foram criadas, nós podemos ver o poder e a glória de Deus. Isso qualquer pessoa ela é capaz de contemplar e é capaz de ver a imensidão da glória de Deus ao olhar para a natureza. Você quer ver a glória e o poder de Deus? Veja a criação. Você vai ver quão grande o Deus é. Você quer ver a glória de Deus? Veja quão é lindo o processo da gestação, onde demora-se 9 meses para criar um ser tão perfeito. Não existe outro Deus. Não existe algo capaz de criar uma coisa tão excepcional quanto essa. Mas, se nós quisermos conhecer o coração do Pai, se nós quisermos conhecer o coração de Deus, nós vamos conhecer Ele apenas nesse ambiente aqui, o ambiente da família. Porque é nesse ambiente em que Ele compartilha do seu coração conosco. Então, conhecer o poder de Deus, todo mundo conhece, todo mundo é capaz de ver. Mas conhecer o coração e conhecer a natureza e o amor do Pai é apenas no ambiente da família. Porque Deus está construindo uma grande família. Deus está edificando uma igreja, um corpo,
que é capaz de manifestar essas virtudes e essas características paternas do coração dele. E isso é algo que você não vai encontrar olhando para a criação. Mas você só vai encontrar no ambiente de família. Porque é nesse ambiente em que nós somos curados, nós somos sarados, nós somos transformados no nosso entendimento e nós aprendemos e conhecemos mais desse Deus. Então, às vezes, você veio de uma família conturbada, você tem uma família difícil, você não tem muitas referências de pai, de mãe, de irmãos, mas a igreja, meu irmão, ela tem que ser esse ambiente em que você vai olhar para ela e ver a família de Deus. Por mais imperfeita que ela seja, por mais difícil que ela seja, porque aonde tiver gente, vai ter problema, vai ter dificuldade, não se iluda quanto a isso, mas o grande chamado de Deus para a nossa vida é a gente continuar e perseverar naquilo que é o chamado de Deus para a nossa vida em viver como família. Não existe outra instituição no mundo autorizada por Deus e que tem o poder de transformar corações e mentes do que a igreja. A igreja, ela foi escolhida por Deus para manifestar o reino de Deus na terra. Então não existe outra instituição, não existe ONG, não existe grupos de filantropia, não existe grupos de apoio que é capaz de cumprir aquilo que é a missão de Deus na terra, do que a igreja. Então, meu irmão, você pode ir em muitos lugares, você pode assistir palestras motivacionais, você pode ir em stand-ups, você pode assistir filmes, você pode participar de redes de entendimento, de apoio, mas é só a igreja que é capaz de transformar o seu coração, o meu coração. Só ela que é capaz de transformar o meu entendimento e o seu entendimento. Não existe outro lugar, não existe outro lugar no mundo capaz de fazer isso. Mas nós perdemos a referência de família, não é verdade? Hoje, quando a gente olha para a sociedade, olha para o mundo, muitas vezes a gente pensa que o diabo está tentando destruir a família, está tentando matar a família. Mas isso seria muito fácil, até mesmo para a igreja combater. Porque nós nos levantaríamos como voz de Deus e falaríamos aquilo que é a família. O que são os preceitos de Deus sobre a família. Mas o inimigo, ele quer desestruturar. Ele quer desestabilizar as famílias. Porque ele sabe que num ambiente relacional desestruturado, as pessoas elas não conseguem se desenvolver na sua plenitude. Elas não conseguem crescer num ambiente familiar conturbado. Então, às vezes, você está aqui essa noite e você veio da sua casa tretado com seu pai, com sua mãe, ou o casamento dos seus pais está acabando, ou você não teve uma boa referência de um pai que te ensinou a ser homem, de uma mãe que te ensinou a ser mulher. E isso tem feito com que você se feche para todo conceito de família que você já ouviu na vida. E aí eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12. Vamos abrir aí agora, 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Só até aqui por enquanto. Presta atenção nesse versículo, galera. Antes alguns de nós éramos judeus, gentios, escravos, livres. Mas agora todos nós fomos batizados em um só Espírito. E nós recebemos de um só Espírito.
uma coisa que a gente precisa aprender aqui. Não importa a forma com que você chegou até a igreja, não importa a forma com que você chegou a conhecer a Deus, como que você foi iluminado pelo Evangelho, não importa a sua trajetória anterior até chegar até aqui. Mas o seu destino, aquilo que Deus tem para a sua vida, importa. Porque muitas vezes a gente pega essas desculpas e nós somos travados na nossa vida. A gente fica travado, por quê? Porque, eu não quero me relacionar porque o modelo de relacionamento que eu tenho não foi bom. Então eu me fecho. Eu não quero casamento porque o casamento dos meus pais foi uma droga, então eu não quero. Eu não quero ter filho porque ter filho dá muito trabalho e eu vejo as minhas irmãs, eu vejo as pessoas cuidando e eu não quero saber, então eu me fecho. E aí a gente vai arrumando um monte de desculpa. A gente vai arrumando várias coisas para que a gente se acomode na nossa zona de conforto. E a gente se esquece de que nós recebemos agora o mesmo Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus que agora nos vai capacitar e nos vai nos ensinar a respeito daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, meu irmão, agora nós somos indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis. Porque nós estamos experimentando do Espírito Santo de Deus, que transforma o nosso coração, que transforma o nosso entendimento. Então, já passou de hora da gente deixar essas desculpas para que a gente possa avançar naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Não importa se você teve um relacionamento difícil, não importa o seu passado. O que importa é que Deus tem um destino para você. Deus tem um futuro. Deus tem planos de paz a respeito de você. Mas enquanto você ficar apegado no seu passado, você não vai conseguir experimentar tudo que Deus tem para você. Versículo 14. De fato, o coração não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha disser, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma das partes onde quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte? Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes, que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Até aqui. Irmãos, o que nós precisamos entender? Nesse corpo, nessa família, todos nós temos uma responsabilidade. Você foi capacitado, você foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus para realizar algo dentro dessa família. Existe um dom, existe um talento sobre a sua vida que foi derramado sobre você. Por mais pequeno que você ache que você possa ser, ou por mais que você pense que você não tem dom algum, você tem algo especial, você tem algo que Deus colocou no seu coração, e que você precisa desenvolver isso, para que você possa alcançar maturidade, para que você possa alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, meu irmão, você precisa entender que existe responsabilidades nessa família, que você precisa assumir. E a maturidade, ela não vem apenas com o avançar dos anos, muito pelo contrário. O que a gente tem experimentado e a gente tem visto é o contrário.
Porque existem pessoas com uma idade avançada, mas que agem como se fossem meninos. Pessoas de 30, 40, 50 anos, que parece que têm uma mente e um coração de uma criança de 10 anos. Porque ela ainda não entendeu o seu papel e a sua função. Qual que é a sua função? Qual que é a sua parcela de responsabilidade que você tem assumido nessa família? E a maturidade, ela só vai vir, meus irmãos, quando a gente assumir responsabilidade. Ela não vai vir por osmose, ela não vai vir por você frequentar todos os cultos, ela não vai vir por você ouvir milhões de pregações no YouTube, ela não vai vir por você orar muito, ela não vai vir apenas por você ouvir o melhor pregador que você possa ouvir, mas ela vai vir quando você assumir responsabilidade. Quando você sentir aquele frio na barriga e aquele gelo no seu coração de falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser capaz de fazer isso? Aí, a partir desse momento, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, ele começa a gerar o processo de amadurecimento, o processo de crescimento, que você só vai experimentar quando você der um passo. Mas a partir do momento que você fica só passivo, olhando as coisas acontecerem, você não consegue alcançar essa maturidade. E aí, quando nós entendemos que nós somos responsáveis, quando nós assumimos responsabilidades nesse corpo, haverá harmonia. Haverá uma harmonia, um equilíbrio, uma ordem, um acordo, um entendimento, uma conciliação, uma paz. Paulo, ele fala aqui aos Coríntios a respeito dessa unidade do corpo. Por quê? Porque era uma igreja cheia de treta, velho. Se você pensa que você já participou de alguma igreja que teve muito problema, você não conheceu a igreja de Coríntios. Ou se você não conheceu, leia 1 Coríntios e 2 Coríntios para você ver. E Paulo, ele trata aqueles irmãos como se eles fossem do mundo. Ele fala isso, olha, eu não vou tratar vocês como cristãos, porque vocês são guiados pelos seus desejos carnais, porque vocês são guiados pela sua natureza humana. E Paulo estava tratando com aqueles irmãos daquele jeito. Pensa numa igreja treta e problemática, eram os irmãos de Coríntios. Imoralidade sexual, mentira, divisão, um monte de treta. E Paulo tem que chegar junto com eles para lembrar o coração deles aquilo que eles foram chamados para ser. Mas enquanto a gente estiver mergulhado em divisões, em tretas, em saber quem vai ganhar a eleição no final do ano, meus irmãos, nós não vamos cumprir o papel de Cristo para nós como família. E essa era a situação de Coríntios. Eles estavam mergulhados num monte de BO. E Paulo lembra isso, olha, enquanto vocês estiverem preocupados, enquanto vocês estiverem agindo como pessoas carnais, eu vou tratar vocês como crianças, porque é isso que vocês são. Mas nós fomos chamados para crescer. Então, meu irmão, qual que é o seu papel? Qual que é a sua responsabilidade nisso tudo? Você assiste passivamente todas as coisas ou você é daquele que chama a responsabilidade e fala, não, deixa, isso eu resolvo. Não, deixa, isso eu vou assumir a responsabilidade. É necessário que a gente, deixe esse tanto de filosofia e esse tanto de ismos para que a gente possa viver de fato o reino de Deus. Porque enquanto a gente estiver preocupado com um monte de coisa que não se diz respeito àquilo que é a vontade de Deus para nós, a gente vai ficar igual os irmãos de Coríntios, brigando, tretando, como crianças recém-nascidas. E a criança, ela só quer o seio da mãe porque ela tem aquilo que vai trazer vida ali para ela. Só o que ela quer. E às vezes a gente está vivendo uma realidade de família, de igreja, da mesma forma. Nós queremos apenas aquilo que nos agrada, aquilo que nos convém, e aí a gente nunca cresce, a gente nunca amadurece. E a pior coisa
de um ser humano é ser um eterno adolescente. Que dá birra, que chora, que esperneia, que quer tudo do jeito dele. É triste. É muito triste. Abre lá em Efésios, capítulo 4, um pouquinho para frente aí. Efésios, no capítulo 4, versículo 13. Qual que é o propósito disso tudo, né? De nós aprendermos a viver como família. Versículo 13, Efésios 4. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando tentarem nos enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falemos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Irmãos, é isso. Não tem outro caminho. O caminho de viver igreja, o caminho de viver como família, é nós irmos e alcançarmos a maturidade. O nosso alvo é Cristo. E nada abaixo disso pode nos satisfazer. Você não pode ficar conformado com o nível do seu namoro, com o nível do seu casamento. Você não pode se conformar com você acordar todo dia de manhã e ir trabalhar irritado, rabugento, grilado. Porque nós fomos chamados para sermos luz aonde quer que nós fomos. Paulo fala que nós somos cartas vivas na mão de Deus, que nós somos embaixadores de Cristo. O que as pessoas têm lido em você? Porque o mundo, eles não leem a Bíblia. Eles leem a gente. A Bíblia que eles leem são os cristãos. A Bíblia que eles leem é a igreja. E qual que é a leitura que esse pessoal tem feito? O que as pessoas da sua família, do seu trabalho, falam a respeito de você? Qual que é o seu testemunho? Qual tem sido a leitura que elas têm feito a respeito de você? Elas conseguem enxergar as características de Jesus, elas conseguem ver a graça, a misericórdia, o amor, a alegria, a paz, quando elas olham para você? Ou elas só veem tristeza, angústia, desespero, ansiedade, medo? Eu vou falar para você, se eu ver pessoa nesse estado, a última coisa que eu vou querer fazer é andar com ela. Porque esse tipo de coisa não atrai ninguém, só afasta. Pessoas tóxicas, pessoas desanimadas, pessoas que só pensam do lado negativo, não atraem nada, só afastam. E às vezes nós estamos sendo essas pessoas, porque ao invés de nós atrairmos as pessoas pelo amor de Cristo em nós, nós estamos afastando elas. Porque nós não entendemos o que é viver como família. Porque nós não entendemos ainda qual que é a nossa responsabilidade. Então, uma criança, um adolescente, ela vai se afastar mesmo. Mas uma pessoa adulta que entende a sua responsabilidade, ela vai chegar junto dela e vai revelar o amor de Deus. E vai revelar a glória de Jesus na vida dela através de mim. Então eu não vou terceirizar, eu não vou esperar o culto chegar para convidar ela para vir, mas eu vou ser a igreja lá no meu trabalho, eu vou ser o pastor lá na minha faculdade, eu vou ser desse que vai levar o reino de Deus lá fora.
Porque não é sobre apenas nós, mas é sobre o outro. Não é só para resolver o nosso problema, porque se fosse para resolver, a gente já tinha morrido, já ia para o céu logo de uma vez. Mas se a gente está aqui ainda, sofrendo, tendo que trabalhar, tendo que passar por dificuldades, por lutas, por doenças, existe um propósito maior do que tudo isso, que é revelar para o outro aquilo que Deus tem feito na minha vida. O que Deus tem feito? O que Deus tem trabalhado no nosso meio, gente? Qual é a leitura que as pessoas fazem de você? E lá em Atos, para encerrar, no capítulo 2, a gente vai ver uma igreja dos sonhos de todo pastor. Atos capítulo 2, versículo 42. Que é isso que nós precisamos buscar, gente. Que é a comunidade dos novos convertidos, aí bem no início da igreja primitiva. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Eu já falei a respeito desses versículos aqui em outros cultos. Eu queria reforçar isso novamente. Porque a comunhão, a oração e a palavra, elas são os 3 pilares que nos sustentam. E se você quer viver igreja, se você quer viver nesse ambiente de família, você precisa estar sustentado nesses 3 pilares. E aqui fala que eles se reuniam diariamente no templo para adorar, para partir o pão. E às vezes a gente fica achando difícil participar de um pequeno grupo durante a semana. Às vezes a gente acha difícil vir numa oração na sexta-feira uma vez no mês. E o segredo do que esses irmãos aqui estavam vivendo era essa entrega total do coração um para o outro. E aí o mais legal é que aqui fala que eles contavam com a simpatia do povo. Será que nós como igreja, nós temos tido a simpatia do povo? Eu não estou falando de haver concordância de ideias, porque o reino de Deus, ele tem os seus princípios, os seus valores que são inegociáveis. Mas será que o nosso estilo de vida, será que a nossa forma de viver e de ser igreja tem atraído as pessoas? Será que quando as pessoas olham para a sua vida, elas falam, nossa, eu quero fazer parte disso que você está vivendo, cara. Eu quero ser parte desse povo que se ama tanto, que se respeita tanto, que se honra tanto. Mas não. Elas não querem. Porque o que elas veem são pessoas incoerentes. Que falam que ama Jesus, que falam que lê a palavra, mas está lá no Facebook, brigando, tretando, e às vezes a gente acha que as pessoas não estão olhando, elas estão olhando. Elas estão vendo. E aí quem vai querer fazer parte de algo que só tem briga, que só tem divisão, que só tem contenda? Ninguém vai querer fazer parte. Essa família, o que nos une é o Espírito Santo. É o amor de Deus, é a graça de Deus. Se não for isso que não nos une, gente, nada vai nos unir. E hoje nós vamos celebrar essa ceia com esse entendimento. Que Jesus morreu por nós, nos fez parte dessa família e que agora nós devemos dar a vida uns pelos outros. Que agora nós devemos viver em função do outro. Porque é na família que nós vamos crescer. Porque aquilo que eu aprendi, eu posso compartilhar com meu irmão. Por mais pouco que seja, eu posso ensinar. Aquilo que eu tenho recebido de Deus.
E o meu irmão que às vezes ainda não entendeu alguma coisa, eu posso ser luz na vida dele. E ele vai aprender. E eu vou aprender com ele. Isso é maravilhoso. Isso só acontece nesse ambiente, onde os relacionamentos estão vinculados no amor.